capítulo 16 do livro de 2 Reis, nos diz assim: no 17º ano de Peca, o filho de Remalias, Acás, o filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. 20 anos de idade tinha Acás quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez aquilo que era reto à vista do Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai. Porém, ele andou no caminho dos reis de Israel, e fez os seus filhos passarem através do fogo, segundo as abominações dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E ele sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, e nos outeiros e debaixo de toda árvore verde. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, até Jerusalém para guerrear. E eles sitiaram Acás, mas não conseguiram vencer. Naquele tempo Rezim, rei da Síria, recuperou Elate para a Síria e conduziu os judeus de Elate. E os sírios vieram para Elate e habitaram ali até este dia. Assim Acás enviou mensageiros para Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou o teu servo e o teu filho. Sobe e me salva da mão do rei da Síria e da mão do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. E Acás tomou a prata e o ouro que foi achado na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e os enviou como presente para o rei da Síria. Tá ligado a? E o rei da Síria atentou a ele, porque o rei da Síria subiu contra Damasco e a tomou e levou o seu povo cativo para Aquir e matou Rezim. E o rei Acás foi para Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e viu um altar que estava em Damasco. E o rei Acás enviou a Urias, o sacerdote, o estilo do altar e o seu modelo segundo toda a sua execução. E Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo quanto o rei Acás havia enviado de Damasco. Assim Urias, o sacerdote, fê-lo quanto o rei Acás chegou de Damasco. Verso 14. E ele trouxe também o altar de bronze, o qual estava diante do Senhor, da frente da casa, de entre o altar e a casa do Senhor, e o pôs no lado norte do altar. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: sobre o grande altar queima a oferta queimada matinal, e a oferta de alimento do anoitecer, e o sacrifício queimado do rei, e a sua oferta de alimento, com a oferta queimada de todo o povo da terra, e sua oferta de alimento, e suas ofertas de bebida, e asperge sobre ele todo o sangue da oferta queimada, e todo o sangue do sacrifício. E o altar de bronze será para mim. Repita comigo: o altar de bronze será para mim, para a consulta junto a ele. Assim fez Urias, o sacerdote, segundo tudo o que o rei Acás ordenou. E você diz amém por essa palavra. Queridos, para dar início à ministração, eu preciso dizer algo. Pode ligar a luz, irmão, por favor. O Espírito Santo está levando o corpo a um tratamento. E eu chamaria esse tratamento de preparação. Porque há um avivamento clamado. Há um avivamento orado. Há um avivamento sacrificado. Mas não pode ser o odre velho. O odre precisa estar novo, porque senão o peso da glória rompe o odre. Comparo a glória ao vinho novo. E nós sabemos que existe uma limitação humana, para que o comodismo da nossa carne fale mais alto do que o propósito espiritual de Deus em nossa vida. Quando nós entendemos que precisamos renunciar, um abatimento iminente tenta nos envolver e nos parar. Toda renúncia gera dor. Aquilo que não dói não é renúncia, é engano. E o Senhor hoje já deixou claro de que Ele precisa que os filhos entendam quem são, para que são e o lugar que precisam permanecer. Eu vou pedir a você que me ajude a ministrar e repita comigo o título, o tema da ministração: não troque. Fale com fé, irmãos. Não troque o seu altar. Amém? O livro
de 2 Reis, juntamente com o de 1 Reis, ele nos traz alguns ensinamentos gerais que precisam ser analisados antes de que a especificidade da palavra de hoje seja liberada. Você precisa se contextualizar onde a palavra está, porque versículo isolado é heresia, é pretexto para que nós empreguemos eles na nossa bela vontade e prazer. O livro de 2 Reis nos deixa alguns temas em destaque. A idolatria de um povo chamado de uma nação eleita. A obediência requerida de um pai fiel, que foi negligenciada. O juízo proclamado do pai que foi traído e que não pode corromper a sua própria identidade pela misericórdia que o compõe. E a própria misericórdia vindoura. Porque por trás de todo o juízo de Deus existe uma oportunidade. Eu vou repetir para você entender quem é teu pai. Por trás de todo o juízo, por trás de toda a ceifa da raiz de amargura que você mesmo plantou, existe uma redenção pela mão do Eterno. Uma vez eu ouvi da pastora Helena Raquel, Ju, qual era o maior desafio do ministério dela? E ela disse: até hoje, ser fiel à palavra que Deus mandou eu liberar. Não é fácil. Desde ontem à noite que eu comentei com a Maiane, o Espírito Santo está sem risadinha no popular. Tem vezes que ele quer acalentar, tem vezes que ele quer alegrar e tem vezes que ele quer tratar. E hoje é dia de tratamento. Deixa claro também esse livro, através do pacto davídico, do pacto que o Senhor fez com Davi, o rei segundo o coração de Deus, de que a moral da conduta do rei implicava na moral da conduta do povo perante a Deus. O Senhor Jesus é chamado em sua palavra de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vejo em todo o Antigo Testamento e não o Velho, porque ele ainda continua válido para a tua discernimento e meditação. O Antigo Testamento, ele tem várias tipologias da graça da cruz de Jesus, do reino da graça de Deus. E uma tipologia que representa Jesus são os reis constituídos. Os reis então eram tidos como cabeça de um povo ao qual eles representavam. Quando a moral do rei agradava ao Senhor e eram as obras dos reis retas perante a lei do Senhor, o povo também era agraciado pelo favor do Senhor. Quando o rei era mau, quando o rei era infiel, quando o rei era idólatra, o povo arcava com as consequências das más condutas daquele que era o cabeça perante o povo. O fracasso do povo de Deus estava diretamente ligado ao fracasso do rei. E existe um fracasso maior que permeia, infelizmente, todo o livro de 2 Reis e 1 Reis, que era a inconstância do povo. Uma coisa que incomoda o Espírito de Deus é a inconstância, queridos. Porque o altar é altar ou não existe altar. Ou existe aliança ou não existe aliança. Ou existe cheiro suave ou existe fedor para o trono da graça. Não existe meio termo. Não existe concomitância entre luz e trevas. Não existe acepção da vontade de Deus para aquilo que te convém. O Senhor nos deixa claro que um povo que ora adora, que um povo que ora está em Jerusalém no templo, é um povo que ora está também em Gerezim, adorando a Baal, sacrificando filhos a Baal como era Moloque. Ele não se agrada da inconstância dos seus filhos, porque a vontade eterna dele é abençoar, é prosperar, é constituir sacerdócio real. E como ele vai ser representado na vida de um inconstante? Se ele não muda, se a palavra não passa. Aí você me diz que eu estou pregando heresia porque eu quero dizer que você não tem que passar. Não, eu quero dizer que nós como igreja devemos buscar em santidade, que é o único meio de ver ao Senhor, seguir a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus naquele dia. É nós em santidade, em secreto e em renúncia, buscarmos dele a constância que apraz a ele. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então o povo falhava em obedecer o programa,
a programação, a conduta, a entrega das leis religiosas de adoração do Senhor. O povo sempre queria mesclar. O povo sempre queria dar um jeitinho. Mas isso só tem um caminho resultante: o fracasso. A avaliação da fidelidade do povo de Deus era algo explícito em cada início de capítulo de 2 Reis. Você sempre verá Acais, que foi reto segundo o Senhor, que foi reto aos olhos do Senhor. Você vê sempre, ou que não foi no caso, você sempre vê Jotão, foi reto segundo os olhos do Senhor. A Bíblia nos deixa claro qual foi o testemunho, a conduta de cada rei no início de cada capítulo. Por que isso? Porque Ele quer nos dizer que o testemunho de uma nação, ao qual hoje Ele é o rei, que é a cabeça, precisa estar alinhado com os mandamentos daquele que dizem o amar e obedecem a Ele. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. O Senhor aplica essa mensagem hoje para a nossa vida. E no final da ministração eu peço a você que não por mim, mas por sua vida, fique atento ao que o Espírito está falando conosco. Ele tem algo poderoso para fazer aqui hoje. Quando nós entendemos, Acais, queridos, ela era filha de Jotão. O reino já estava dividido. Prioritariamente o reino não era dividido, o reino era um só. Mas houve a divisão logo após Salomão. E nessa situação havia reino dividido já. Acais então estava em Judá, enquanto Peca estava em Israel. Só que o que precedeu Acais não foi a mesma conduta idólatra que ele se encontrou depois. Acompanhe comigo. Ele era filho de Jotão. Jotão foi segundo os mandamentos, a vontade do Senhor foi reto. Acais então assume o trono de seu pai. E desde o princípio, as escolhas de Acais deixaram claro quais foram os caminhos que Acais escolheu. Não foi implícito por hereditariedade, não foi implícito por circunstância cultural, não foi implícito por herança familiar. Não, nada disso pode ter o poder maior do que da graça de Deus em nossa vida para ser obediente a Ele. O Senhor nos deixa claro. Tem gente que usa desculpa, porque minha família veio assim, porque a minha hereditariedade é essa, porque o meio que eu vivo ninguém fortalece a fé comigo, ninguém pega na minha mão, ninguém caminha comigo. E Deus deixa claro, podia até ter Jotão, mas quando Acais quer ser Acais, não tem ninguém que o pare, a não ser eu. Eu vejo o Espírito nos chamar para um momento de autorresponsabilidade, de assumirmos os nossos erros e pararmos de terceirizar as responsabilidades da nossa vida para o irmão, para o pastor, para a pastora, para o Espírito Santo, para Deus, para o que for. Quando Ele nos diz em 1 Pedro 2,9, vocês são nação eleita e sacerdócio real, Ele está nos deixando claro que todo o poder da arca, que já foi aqui citada, que todo o poder do tabernáculo, do santo dos santos está em nós. Se nós reconhecemos a Jesus, então qual é a desculpa? Porque toda e qualquer desculpa que empregarmos, estaremos dizendo aos céus que é maior do que o poder de Jesus. Não tem como, não tem cabimento. Aleluia. E diz-nos assim: Ele sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nos outreiros e debaixo de toda a árvore verde. Os lugares altos eram os lugares da idolatria, do sacrifício e da oração idólatra. As árvores verdes, elas eram tidas como símbolo de fertilidade. Então o povo sacrificava no lugar da tipologia do Deus com D minúsculo deles, e também na tipologia da fertilidade da vida deles nas árvores frondosas. Eles buscavam a todo custo e de maneiras várias a fonte que só está em Deus. E além disso, Acais se posiciona. Quando Acais se posiciona e ele vai adorar em lugares altos, em árvores frondosas, ele abre um caminho chamado de legalidade. Com certeza você já ouviu falar disso. Satanás opera na vida do crente através da legalidade. Porque o Senhor está sentado em alto e sublime trono, onde a justiça é a base. A misericórdia e o amor são Ele. Mas Ele, como eu já disse aqui, não pode corromper o seu caráter divino
por amor de nós, porque a base é a justiça. Se Ele nos diz, o caminho, a verdade e a vida sou eu, e ninguém vai ao Pai senão por mim, Ele está nos dizendo: vem, eu pego pela tua mão, eu te amo, eu te garanto, eu te sustento, eu te esforço. Como está no livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 13. Com a minha destra fiel, com a minha mão, filho. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas eu não me esquecerei de ti jamais. O Senhor quer falar conosco essa noite. Não tem porquê você escolher outro caminho. Não permita que a tua mente mundana te engane. Não permita que a tua carne, que não se apraz do céu, te engane. Não permita que circunstâncias adversas de dor, de sofrimento, de medo, te sucumbam, te parem. A minha voz é suave, mas é constante. Toda turbulência é inconstante. Eu nunca vi uma tempestade organizada. E também nunca vi uma tempestade prevalecer. A casa que está firmada na rocha prevalece. O barco em meio à tempestade que tem a presença de Jesus prevalece. Se não for porque Ele está no barco, vai ser porque Ele vai te dar graça e poder para subir e andar sobre as águas turbulentas. Nós precisamos entender que o nosso Pai é fiel. E o nome dele para a nossa vida essa noite é escape. Por que eu digo isso? Eu estava sentada e eu pude contemplar uma janela linda, enorme, de vidro, com as bordas douradas, flores que envolviam. E eu olhei e tinha um sol iluminando, e o Espírito me dizia: eis que abro hoje uma janela para o meu povo. Uma janela de consolo, uma janela de escape, uma janela de luz em meio às trevas, uma janela que vai confrontar, uma janela que quando o raio entra e penetra a escuridão, nós sabemos que ao amanhecer dói o olho quando vemos a luz, mas depois o olho vai se acomodando e nós não queremos mais saber da escuridão. Assim é esse culto hoje. O nível da idolatria de Agar chegou a tanto que ele pegou o seu filho. E existem algumas posições teológicas de que era um único filho, e outra da Septuaginta, da tradução grega dos 70, de que eram mais filhos. Mas o que interessa aqui é de que a origem, a semente daquele rei foi posta como sacrifício queimado a demônios. Para você ter noção do nível da idolatria que esse rei chegou. Em Israel se fazia isso nos altos lugares de lá, porque havia uma divergência entre reino do norte de Israel, de Samaria, e reino do sul de Judá e Jerusalém. Como Acaz estava no reino do sul e não dialogava com o reino do norte, o reino do norte sacrificava, Acaz então sacrifica cá também. Porque a palavra diz que ele seguia os caminhos dos reis de Israel. Ele pega seu filho e sacrifica. Aí o Espírito Santo falou comigo: quantas vezes, pela falta de posicionamento, pela falta de consciência, pela falta de entendimento, você não sacrifica só a tua salvação, mas também compromete aqueles que eu entreguei por tutela a você espiritual. Quantas vezes um filho e uma filha de Deus coloca-se no lugar da idolatria e acha que não vai passar daquilo mesmo, que não vai passar de si mesmo, e Deus manda dizer: existe uma nuvem de testemunhas que sabem quem tu é, o que tu faz, onde tu anda, que se inspiram em você. E hoje à noite eu te chamei para te dizer: você tem valor. Eu não te perco em sacrifício em mão de diabo nenhum. Eu não te perco para outreiro, eu não te perco para árvore frondosa. Eu hoje venho tratar com a minha igreja, porque eu quero que vocês subam comigo no dia da minha vida, porque eu quero que vejam a minha face revestida de glória. Eu trato com aqueles a quem eu amo. Tem gente que não gosta de ministração de confronto, porque diz que o pregador só bate. Agora, sincero e honestamente, diante do temor e do tremor do Senhor, eu não vejo como pregar sem falar do amor de Cristo. Eu não vejo como, porque se não fosse esse amor, eu não estaria aqui falando com vocês.
Então, pelo amor de Deus, entendam. Vocês não têm que seguir homens, caminhos de povo de Israel, nem de rei algum. Vocês não têm que inspirar, eu digo inspirar, fundamentar a fé de vocês em nenhum outro lugar ou testemunho que não seja a rocha que é Jesus. Porque dessa forma vocês prevalecem. A palavra nos deixa claro, Jotão foi segundo as obras que agradavam a Deus, e mesmo assim o seu filho foi para a idolatria, porque o único lugar, o único fundamento que garante a vitória espiritual é Jesus. Eu vejo muitas pessoas se decepcionando, saindo do corpo de Cristo. Porque pastor X fez assim, irmã Y me tratou assado, fulano escandalizou lá no sul, porque a igreja tal, porque não sei o que. Uma pessoa dessa ainda não descobriu o que é a pedra angular da sua vida. Isso é para a gente separar a acepção? Não. Isso é para a gente apresentar Jesus. Isso é para a gente continuar dando testemunho. Porque em um momento que apraz ao Senhor, o Espírito Santo quebranta aquele coração endurecido pela frustração. E quando Ele olha para você, irmã, Ele diz: pode todo mundo ter caído, mas aquela irmãzinha me passa um amor e uma convicção de fé que eu vou tentar mais uma vez. É isso que Deus está falando conosco hoje. Não é para confiar na força do nosso braço, mas é para entender que Ele conta. Ele não depende, mas Ele conta conosco. Toda escolha traz consigo consequências. O início da caminhada cristã, o início de uma jornada que você toma a partir de uma decisão, o início de qualquer período da tua vida, se começar da maneira certa, conduzirá, melhor dizendo, todo aquele caminho na retidão do início. Mas o princípio negligenciado, errado, compromete toda a caminhada. A não ser que haja uma interrupção, um arrependimento, um derramar no altar correto, para que Deus faça nova todas as coisas, como Ele diz em sua palavra. Acaso nos deixa claro de que quem escolhe a rebeldia, colhe a desgraça. Agora você vai entender algo mais profundo comigo, porque quando a gente fala em colher desgraça, a gente pensa logo, a vida do homem se devastou. E aí agora o Senhor me traz uma comparação de um contraste entre o testemunho de Acaz e a vida de Jó. Jó era um homem reto e íntegro. E tudo de Jó foi tomado, menos a esposa. Depois tudo foi multiplicado. Ele era um homem íntegro. E aqui, queridos, o que o testemunho de Acaz nos mostra é que Acaz recebeu o livramento. Acaz conseguiu o intento da sua vontade, mesmo estando em rebeldia. Aí você para e se questiona, Deus por acaso é incoerente? Não, Ele é um Deus que transcende o que o olho vê, o que a mão toca e o que a tua carne tem por referencial. Ele é um rei que transcende, Ele é um Deus que transcende a limitação humana de compreensão, de desejo, de anseio. Ele é um Deus que transcende a nossa natureza caída. Ele é um Deus que transcende as nossas almas de um plano de corrupção, de um mundo de derrota, de desastre, de desgraça, para um céu de glória. Há muitas pessoas que querem que o Deus da provisão, que o Jirê, seja da provisão material no momento do anseio que o coração dele tem. Só que Deus vem falar de que o controle de todas as coisas está na mão dele, porque a prioridade do céu não é a tua realização terrena, é a tua salvação eterna. Aleluia, Jesus. Aquele que se corrompe acaba sendo instrumento de morte. É inocência até. É ingenuidade. Você bem rasgada para você entender. Você dizer que se você não for para o reino de Deus, que se você não fizer uma aliança com teu pai, só a tua vida vai estar comprometida. Porque Ele nos levantou com uma instituição e um chamado superior, que é de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele designou lugares através do propósito dele, que antecede a tua vida, para que a tua boca libere a palavra dele.
para que os teus pés santifiquem o lugar em que pisarem, para que as tuas mãos pequenas, cansadas, feridas, curem, orem, sejam impostas e veja a vida pelo milagre de Jesus na tua vida. Ele não separou alguns para serem instrumentos e recipientes da glória e outros não. Ele não separou alguns para serem salvos e outros não. Pelo menos essa é a crença que essa igreja está fundamentada. Ele levantou o mundo na cruz do Calvário, quando ele se entregou, para dizer, como essa imagem que está com os braços erguidos: eu me entrego por todos, eu me sacrifico pelo mundo, para que haja salvação, para que haja remissão de pecados, para que haja esperança, para que os acais dessa geração tenham uma chance, como por essa ministração, de se arrepender. Oh, e no tempo de Acais não tinha profeta? Tinha. Esqueci até do microfone. Tinha profeta. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, até Jerusalém para guerrear. E eles sitiaram Acais, mas não conseguiram vencer. Eu tenho algo para liberar sobre a tua vida. O propósito de Deus vencerá a tua carne. O propósito de Deus será maior do que a tua limitação. Não importa, Acais, se agora você entende ou não ainda. O que importa é que a vontade de Deus prevalece sobre ti. Graças a Deus por isso eu estou aqui. O profeta Isaías foi levantado por Deus para se dirigir até Acais e disse a Acais, no Isaías capítulo 7... descansa teu coração. Deus viu a ansiedade de Acais, a falta de discernimento. Acais estava no popular igual peru na feira, atordoado, queridos. Ora na árvore verde, ora nos altos, ora seguindo o caminho do povo de Israel, ora competindo a idolatria, quem fazia mais, quem dava mais. Porque agora eu vou faltar uma que pode até doer a alguns, mas é verdade. A teologia da graça já era presente aqui, ó. Porque nesse caso, sabe o que foi que Acais fez, Ju? Ele chegou no templo do Senhor e tirou todo o ouro e toda a prata nos tesouros da casa do rei e os enviou como presente para comprar o rei da Síria. A teologia da prosperidade nos diz: faça campanha, faça voto, entregue no altar e o Senhor te abençoa. Sacrifique, faça tudo no material que o céu vem sobre a tua vida. Mas o reino de Deus é sobre você calçar o evangelho da paz, vestir a couraça da justiça, se lembrar do capacete da salvação, porque aquele que busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas. Acais não precisava comprar rei da Assíria. Acais não precisava de aliança idólatra. Acais não precisava sacrificar em lugares altos. Acais precisava ser obediente. Aí aqui quem lê e quem não vai em Isaías 7, do 7 ao 9, acha que Acais conseguiu a guarda do rei da Assíria. Para você não confundir, Peca era o rei de Israel que estava unido com o rei da Síria, Rezim. E Acais, o rei de Judá, estava unido agora, então, com o rei da Assíria. Diz a palavra que ele foi na casa do Senhor, tirou os tesouros do rei e mandou para o rei da Síria, a fim de comprar. E aí quem lê entende. O intento de Acais deu certo. Porque ele tirou o tesouro do rei, mandou e o rei de lá veio e fez a guarda. Só que agora eu preciso que você entenda algumas coisas comigo. A prata e o ouro da casa do rei significam os tesouros. E os tesouros para a nossa vida, porque pregação sem aplicação é vazia. Não estou aqui para dar palestra. Se bem que palestra gera transformação também, se você quiser, mas vocês entenderam. Queridos, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Ajuntais tesouros para vocês no reino dos céus. Quando Deus nos fala de tesouros, Deus está falando para nós de valor e não de preço.
Deus está falando de algo maior, que te sustenta, que te realiza, que te completa, que dá sentido à tua existência, que te faz se lembrar que mesmo tendo muito ou tendo pouco, a alegria do teu coração não está associada ao que tua mão pode tocar, ou o que tua mão pode tanger. Os tesouros aqui vêm falar sobre a presença da casa do rei, da casa do Senhor, que era o lugar de adoração ao único que é digno. Ele chega na fonte da vida, que representava isso, e ele de uma forma baixa, de uma forma vendida, de uma forma corrompida, desculpe o termo, de uma forma prostituída, e faz com que a fonte da sua vida seja negociada. Não negocie os teus tesouros, não negocie os teus princípios, não negocie a tua aliança com Deus pelas alianças com os reis da Assíria da tua vida. Existirão muitos Acais no nosso caminho. Existirão pessoas que têm uma patente hierárquica maior do que a nossa em ambientes de estudo, de trabalho e até de fé, que você pode olhar e dizer, a conduta e o testemunho não estão evangelizando, mas Deus te chama e te diz, você precisa se lembrar de que eu tenho uma aliança com cada um, e de que cada um é importante no meu reino. Faça a tua parte, que eu te ajudarei, eu te darei livramento. Nós precisamos nos lembrar que os profetas, homens de Deus, eram fiéis. Eu sempre falo de Jeremias porque eu gosto muito dele, de Elias e de Jeremias. Elias, quando foi tirado do cárcere, foi colocado em frente ao rei, depois de dias de sacrifício, de dor, de renúncias da própria carne. Ele poderia pensar, agora para me livrar, eu vou falar qualquer coisa para agradar ele aqui, para ele me liberar. Aí o rei perguntou a Jeremias, o que é que você tem para me dizer da parte do Senhor? Jeremias falou, o decreto prevalece. Jeremias entendeu de que toda dor não poderia ser maior do que o propósito. Jeremias entendeu de que o deserto não era melhor do que a Canaã, não era maior, não sucumbiria, de que o Mar Vermelho não sufocaria, não afogaria, de que o Jordão também se abriria. Ele entendeu que toda luta na presença de Deus tem um escape, tem uma janela, tem uma brecha. Tem um lugar por onde adentrará um raio da glória para te dizer, eu ainda estou contigo. Ai, Jesus Cristo, grande é o Senhor. Ele não entendia, mas ele estava fazendo algo real. Tudo aquilo que nós plantamos em vida germina para a eternidade. Tudo aquilo que você faz aqui ecoa, ressoa no mundo espiritual eterno de Deus. Tem gente que anda por aqui achando que dá a César o que é de César e fica por isso mesmo. Mas o Senhor, que sonda coração e pensamento pela palavra, tem um livro chamado Livro das Obras, que está com Ele. E naquele grande dia, você se deparará com esse livro aberto e o teu testemunho sendo examinado. Tem muita gente que quer galardão sem ter vida de sacerdote. Ai, Jesus. Queridos, eu prego porque eu quero galardão. Não sei você, mas eu quero. Eu quero reinar com Cristo. Eu quero galardão. Eu não quero um lugarzinho no céu. Eu quero galardão. Irmã Carol está sendo audaciosa. Eu estou sendo realista. Eu estou sendo crente. Porque a fonte nunca seca. E Ele te chamou para reinar. Não se contente com a margem. Aprofunde-se no rio da vida. Não tem como você acessar o galardão se você não tiver testemunho de sacerdote. Você precisa entender quem te rege, quem te chamou e quem te sustenta. Você precisa entender quem você é. E aqui eu vou dar um testemunho do culto de hoje. Para que esse culto aconteça, o Senhor me disse, eu vou saquear o inferno. E tem gente que acha que para saquear o inferno tem que ter retetê do início ao fim. Que irmã Carol tinha que subir aqui no altar girando. Para com isso.
O maior retetê, que não é retetê, eu estou falando para você entender, é esse aqui. O poder está aqui. E o Senhor me falou, pela transformação da consciência, eu vou saquear o inferno hoje. Pode não dar glória. Pode não levantar da cadeira batendo palma. Pode não sair daqui marchando. Mas teu espírito está recebendo alimento sólido. E essa palavra vai te incomodar. Eu libero isso sobre a tua vida. Que essa palavra vai incomodar a tua caminhada. Você vai se lembrar que o lugar de você adorar, Cais, não é nos altos, não é nas árvores verdes. Que o lugar da tua permanência é no templo. Ecoa na eternidade, porque nós não somos apenas materiais. Nós somos filhos de um Deus espiritual. E o nosso espírito prevalece com o nosso Pai. E o rei Acais foi para Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e viu um altar que estava em Damasco. E o rei Acais enviou a Urias, o sacerdote, o estilo do altar e seu modelo segundo a toda a sua execução. O Espírito Santo me dizia: raiz de amargura é igual a joio. Começa pequena e se alastra por toda a plantação. Tem sacerdote que está se corrompendo nesse tempo. Porque tem Acais persuasivo e influente que está germinando sementes malignas no meio da igreja de Deus. Ah, irmã Carol, aqui não tem isso. Irmão, vigia para que tu não perca a tua coroa. Vocês veem o aspecto da irmã Carol, mas quem sabe o deitar e levantar da irmã Carol é Deus. E eu me uso como exemplo para não dizer que eu estou apontando ninguém. Olhe para mim. Você consegue ver além do que o seu olho vê? Se você conseguir, não é de ti, é do Espírito. Aí Deus fala conosco hoje. Ele foi até Damasco, a cidade sitiada por Tiglat-Pileser, tomada por Tiglat-Pileser. E quando ele chega lá, no antro da idolatria, no reino daquele que ele tinha se tornado vassalo, aí você entende a profundidade desse acordo dele. A gente anda muito no tangível, mas a gente tem que entender o que o tangível ecoa no espiritual. Porque na hora do sufoco, quem te socorre é quem você não vê e não toca. Na hora do sufoco, quem te dá a paz que excede todo entendimento é aquele que, se não for a vontade dele, você não contempla, mas você vive. Eu preciso que você entenda que existe anjo sim, existe demônio sim, existe potestade sim, celestial e infernal sim. E que você anda nesse caminho sendo guardado pelo Deus da tua vida, que se não fosse a misericórdia dele, você nem aqui estaria. É pregação de terrorismo, não é de verdade. A gente precisa entender para valorizar. A gente precisa entender para permanecer aonde precisa permanecer. Está chegando aí o Desperta Profeta. Aí a gente olha e fala: eu não vou perder. Pastor Davi é um homem de Deus, Deus usa na profecia. Quando fala profecia, até quem estava deixando Jesus volta. Vai que sai alguma coisinha. Vai que o homem lá me abençoa, que Deus na misericórdia, né? Vou lá. E usa mesmo, e é uma bênção mesmo. Um homem honrado de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que o Espírito Santo não quer avivar o profeta, ele quer despertar. Ainda não é para avivar, é para despertar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas isso foi depois, se sucedeu ao despertar do Senhor, pela boca do profeta para o povo, que pós-exílio estava investindo suas riquezas em suas próprias casas. E o templo do Senhor estava devastado, sem nenhum investimento. Entendam, se não for o pastor dos pastores tangendo o rebanho, o abismo é o nosso precipício, é a nossa direção. Mas pela graça e misericórdia da exortação divina, o rebanho é conduzido para a cruz, e a cruz nos dá acesso à graça da salvação. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: desperta o profeta, desperta o filho, desperta o
servo, porque aquilo que eu vou dispensar não pode ser desperdiçado. Eu quero. Aí você pergunta a Deus: eu aguento? Hoje eu estava falando com uma pessoa e brincando, alguém me chamou de pastora. Eu falei: eu recebo a unção, mas eu recebo também a capacitação para aguentar a unção. E aqui eu entro no testemunho de hoje. Eu estava ali no canto, intercedendo. Não foi fazendo animação de plateia, não. Quem me vê, irmão, saiba que o que eu movo no visível, o espiritual está movendo em mim. Pelo menos eu falo por mim. E eu estava ali intercedendo, e uma dor pegou meu ombro, minha mão levantava, doía, baixava, parava. Falei: ah, Satanás, tu quer fazer eu parar? Porque o meu corpo manifesta o que o meu coração está fazendo. Tu pode até amordaçar o braço, mas o Espírito continua. Eu não aceito. Continuei adorando, continuei declarando que esse culto ia até romper, continuei declarando que essa palavra ia penetrar em tua vida, e a dor passou. Para quê, irmã Carol? Para você entender que haverão guerras e haverão dores, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Santo. Aleluia. Diz-nos assim: quando ele trouxe o altar de lá de Damasco, ele trouxe também toda a execução. Ele foi minucioso e chamou o sacerdote, aquele que representava Deus se comunicando com os homens, aquele que era a ponte. Ou seja, ele corrompe a fonte. Aí ele pega o altar e diz: faz igual esse daqui. Quando ele chega no templo do Senhor, no retorno da viagem, ele pega o altar de bronze constituído pela vontade do Senhor, coloca de canto, porque foi isso que aconteceu. Ele colocou no canto esquerdo do templo e deixa aquele altar idólatra lá. E ele ainda diz: o sacrifício do povo faz aí, a oferta de dia e de noite faz aí, mas esse aqui, eu sei o que representa, vai ficar comigo. Para você entender o que uma alma corrompida, o que uma alma amargurada, o que uma alma manchada pela falta de Jesus faz. Ela fica egoísta. Ela mata o rebanho para sobreviver. E tem muita gente hoje em dia que quer fazer assim: eu quero esse reino, eu quero esse pai, eu quero esse poder, mas é do meu jeito. Aí eu vou fazer assim, vou organizar como eu gosto, vou botar o altar que eu gosto de ver, que eu gosto de fazer. E o altar que é dele, que eu sei que eu não posso tirar, eu vou botar de canto, porque eu sei que aonde eu preciso e obterei respostas é só com ele. Não tem como, queridos. Não tem como você buscar a um Deus sem obedecer os mandamentos do próprio Deus. Não tem como em dado momento você querer ser superior à vontade divina em sua vida. Ah, irmã Carol, isso é distante de nós. Não é não, irmãos. Está mais próximo do que você imagina. Às vezes está numa pessoa que você ama dentro da igreja e que você não percebeu ainda, mas que aos pouquinhos ela está olhando na direção de Damasco. Isso é para que você vire juiz? Não. Isso é para que você seja convicto e que através da sua busca sincera e consciente, as pessoas que te rodeiam se inspirem em um testemunho verdadeiro. É muita responsabilidade. Você não precisa ser o pastor de destaque mundial, internacional, para se sentir em um lugar de responsabilidade. Você precisa entender quem você é, para se ver nesse lugar, porque você já está nele. Tem gente que acha que para ser grande tem que aparecer, tem que ser ouvido, tem que ser visto, tem que ser respeitado. Uma coisa é ser popular, outra coisa é ser influente. O popular é conhecido, o popular é falado, o popular aparece, mas não influencia, porque só influencia com direção quem tem a presença. E para ter a presença não precisa ter popularidade.
Quem tem presença, queridos, influencia calado. Quem tem presença, a glória que essa pessoa carrega, contagia quem está por perto. Eu conheço gente que calada, o Espírito me disse, eu estou com ele. E eu conheço gente que sapateando e rodando, o Espírito me disse, está em falta comigo. Para fofocar? Não, porque eu não disse a ninguém. Para que eu intercedesse. Outra coisa que nós precisamos entender, o nosso Pai não é fofoqueiro. Se Ele te falar a fraqueza de algum irmão, vigia. Vai para o secreto e intercede, porque Ele viu em ti um instrumento de intercessão, para que os pecados daquela pessoa fossem perdoados, e que pela tua vida fosse haver esse quebrantamento naquele coração. Nós temos que entender que nós somos fonte de vida e não de destruição. Às vezes um comentário mata um dia de uma pessoa. Às vezes uma atitude tira a alegria da vida de uma pessoa, naquele dia inteiro dela, pela sua falta de sabedoria. Mas a Bíblia diz no livro de Tiago, pedi ao Senhor a sabedoria, que a todos dá sem acepção. Aquele que sente falta, peça. Porque, queridos, outra coisa que é verdade, conhecimento não dá sabedoria, mas a graça dá. Por isso que o apóstolo Paulo fala, crescei na graça e no conhecimento. Porque um depende do outro para operar. Porque graça sem conhecimento também, você vai estar limitado. Você vai chegar em situações e em lugares que você vai ter a presença que liberta e que cura, mas que você não vai ter o conhecimento da palavra para liberar e instruir. Um líder precisa ser completo. Aí você diz, eu não fui chamado para ser líder. Na sua casa você é líder, na família que você constituirá você é líder, no meio dos seus amigos você é líder. Você é líder quando Deus te dá a oportunidade de influenciar. Essas coisas eu não ia pregar, mas ele está pregando aqui. Glória a Deus. E nós entendemos o seguinte, o posicionamento de Acais fez Acais ser conduzido para situações de aparentes vitórias, que deram para ele legalidades e que foram raízes de amargura pela posteridade dele no seu filho. Como eu já vou ministrar aqui. Acais foi idólatra, mas o seu filho não foi. O rei Ezequias, que o sucedeu, andou nos caminhos do Senhor, segundo o que era reto a ele. Mas, queridos, a Assíria que fez conluio com Acais foi a mesma Assíria que foi envergonhar Ezequias, através de Senaqueribe, dizer que os servos dele e ele iriam beber da sua urina e comer do seu esterco. O que você faz hoje ecoa na hereditariedade espiritual dos que vêm depois de ti. Seja fonte de vida. Pense amplo. Amplie a visão. Obrigado, Espírito Santo. Deus me lembrou aqui, eu estava orando por esse culto. Esse culto é debaixo de oração, irmãos. E Deus me fez ver uma coisa linda. Eu vi primeiro as asas e eu perguntei, Senhor, o que é isso? Depois as asas cresceram e uma águia imensa voava no céu. E ele me dizia, amplio a visão do meu povo nesse culto, saqueio o inferno, abro visão, faço entender em que terra está pisando para que haja conserto, porque o avivamento vai descer no odre que estiver novo, o avivamento vai descer na casa que estiver organizada, Ezequias, o avivamento vai descer naquele que tiver presença e não aparência, o avivamento vai descer em quem tiver suporte para receber. Eu quero receber, irmãos. Essa pregação é para a igreja. Bote a mão no seu coração comigo. Diga uma coisa ao Espírito. Se você tiver fé, senão nem faça. Espírito Santo, eu quero ser preparado para receber o verdadeiro avivamento. Amém. Glória a Deus. O penhor da análise da conduta cristã está na obediência à palavra. No livro de Marcos capítulo 8, verso 34 ao 36, Jesus nos diz assim: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a perder por amor do evangelho e de mim, esse a salvará.
Jesus estava nos ensinando que o amor do nosso coração tem que estar nele, e que se estiver nele, a consequência é a obediência, porque ele disse: aquele que me ama guarda os meus. É fácil, queridos, quem complica é a carne. Quem complica é a carne. O evangelho é fácil para aquele que encontra a fonte, mas aquele que quer lutar, que quer dar jeitinho, gira em círculos. E eu vou ser sincera aqui, você entra de igreja, sai de igreja, visita um culto, visita outro, vai para a irmãzinha do coque, vai para a irmãzinha alternativa, vai para todo canto, mas o vazio continua. Não adianta. Não adianta. Glória a Deus. A mente de Cristo nos faz entender a vontade de Cristo. Oh, glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo nos diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é concedida com a obediência aos mandamentos de Cristo, através da entrada no reino dele. Quando você entra no reino de Cristo, a sua mente começa a ser transformada, porque você tem sede e bebe da fonte. A fonte que você bebe, a saber, Bíblia, vai transformando o teu entendimento, e aquilo que era simples para você e fácil, agora se torna aversivo, e aquilo que era difícil e impossível para você, agora se torna desejoso. Tem gente que diz: eu não sou crente porque é difícil. Quando eu não era crente, eu ouvi dizer, que eu era mais jovem um pouco, que cristão não podia ter relação sexual antes do casamento. Eu falei: é o quê? Isso é impossível. Irmãos, eu nasci em uma casa que eu não sabia o que era evangelho. Verdadeiro mesmo, de estudar, não. De consulta, sim. Do Salmo 91 aberto com aranha, tinha. Mas de resto, não. E eu tenho que pregar rasgado, irmãos, porque fazer de conta não adianta, não. Eu disse: eu não entendo isso. Como é que uma pessoa namora e não consegue? E consegue, quer dizer. Aí a irmãzinha na época, Deus deu sabedoria. Mas a gente não consegue. Quem consegue é Cristo. Falei: então ele tem que conseguir mesmo. Eu não entendia, queridos. Mas é verdade, quem consegue é o Espírito Santo em nós. Quando nós nos transformamos na renovação do nosso entendimento, o Senhor está nos dizendo assim: meditai de dia e de noite, orai e vigiai, porque enquanto tu busca, eu opero, enquanto tu bebe, eu sacio a sede, enquanto tu vem para o culto comer do pão, do alimento que eu libero, eu estou te saciando por inteiro. Você pode até não sentir uma apoteose da glória, mas a constância do Espírito está transformando o teu ser. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aí o Senhor me disse: não troque o altar da presença pelo altar da aparência. Não troque o altar da renúncia, do sacrifício, da cruz, pelo altar da facilidade. Não troque o altar da aliança verdadeira pela aliança corrompida, que vai te saciar no momento, mas que vai comprometer a eternidade. E o Senhor falava comigo: a eternidade sempre valerá mais do que o momento. E Ele me fez lembrar de como a águia aprende a voar. A águia ainda filhote, queridos, quando é chegado o tempo, a mãe do filhote, a águia mãe, faz o que o Senhor está fazendo conosco nesse culto hoje. Pega o filhote, leva na beira do precipício e empurra. Porque ela sabe que é chegado o tempo de voar. Ela sabe que precisa sair do ninho da comodidade. Ela sabe que tem que sair do ninho da comida na boca para voar lugares altos na presença de Deus. Deus está te pegando hoje, está te dizendo: está doendo, está mexendo, está confrontando, mas sou eu que estou levando para a beira e estou empurrando, porque eu sei que em mim você pode voar. Eu sei que em mim você subirá alto e voará alto como águias e terá suas forças renovadas no lugar certo. Eu sei que eu te chamo de águia, porque eu tenho um propósito
propósito que é maior do que toda a tua limitação. E o meu voo para a tua vida não será vedado pelo ninho do teu comodismo. É muito melhor ficar no ninho. É quentinho, tem minhoquinha na boca. Tem mamãe toda hora indo ver como é que tá. Se a cobra chega perto, mamãe chega e tira. É muito fácil. Assim o mundo faz contigo. Porque para você vir para o reino de Cristo, você tem que virar as costas para o reino do mundo. Eu estou falando de mundanismo, eu não estou falando de secularismo. Ele precisa trabalhar, precisa viver. Precisa ser instrumento de salvação, de transformação. Mas eu estou falando do mundanismo, que tenta impregnar o evangelho e te fazer ficar um pé dentro e um pé fora. Aí quando ele vier, você fica assim e cai para fora. Ele pega nós hoje e diz assim: a janela que eu abri no início do culto é a janela que eu estou te colocando. Está vendo esse horizonte que eu estou abrindo para você hoje? Pois é, está fora de toda a contaminação no reino do povo de Israel, Acais. Você está vendo esse reino lá fora? É o meu, um reino de liberdade, um reino de voos altos, um reino de glória e um reino de confronto. A beira da janela é o confronto. A força da águia que empurra é a mão do Senhor que diz: vai. Vai. Aí você diz: eu não consigo. Por isso que tem situações que o Senhor organiza e quando você vê, você está sendo empurrado. Porque Ele diz assim: eu já falei de todo jeito, já incomodei, já levei profeta, já dei sonho, já tirei tua madrugada de sono, já fiz, já aconteci, e você ainda quer o ninho. Eu vou ter que pegar e te empurrar e dizer: vai. E glória a Deus por isso. Quanto mais intimidade você tem, mais sensibilidade você tem. Quanto mais busca você tem, mais rápido é o obedecer à palavra de Deus. Quanto mais permanência e constância você tiver, mais êxito e rapidez o Senhor terá na execução do propósito dele na tua vida. Há coisas que acontecem conosco que nos atrasam a caminhada e que nós dizemos: é Satanás. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: o teu posicionamento também atrasa a tua caminhada. Mas hoje eu te digo, te coloco na janela e te empurro e digo: vai! Aleluia! Oh, aleluia. Queridos, o altar. Chibinha ficou devendo. Oh, meu Deus. Gabriel ficou devendo hoje, viu? Que me deixou sem teclado. Chibinha é um apelido, gente, disfarce. Queridos, o altar é a tipologia no Antigo Testamento do Calvário. O altar ficava na entrada do tabernáculo. Não tinha como ter acesso sem passar pelo... Não tem como acessar o reino sem passar pela... Essa cruz é de reconhecimento de quem se entregou, mas também é para você pregar nela todos os seus anseios carnais. É para você pregar nela todas as suas renúncias e dizer: Cristo, eu te recebo por inteiro. Altar é lugar de entrega, de renúncia, de despir-se no lugar certo da roupa que não te cabe mais, para que você vista a sua túnica sacerdotal, para que você vista o seu efode de linho fino, para que você entre no lugar certo, representando muitas vezes tua família que não está na presença, representando muitas vezes teu ambiente de trabalho que está carregado, que você entre no lugar certo do tabernáculo, representando a sua vida e daqueles que você intercede, com as roupas certas, da maneira certa, sacrificando primeiro e entregando as suas renúncias, para que o Senhor possa te usar sem reservas. No altar havia o sacrifício, você derramava o sangue, você entregava o cordeiro imolado. Queridos, eu mesmo tenho pena, eu olho para o cordeirinho, é tão bonitinho, dá vontade de criar. Mas é assim, sabe por quê? Porque Jesus não tinha mancha, não tinha mácula. Jesus é puro. E eles representavam a pureza e a santidade de Jesus, como as crianças representam no reino da graça. Vinde a mim os pequeninos, deixai que eles venham.
O altar é o lugar onde você tem total consciência da sua pequenez e limitação, e também total consciência de quem é grande e quem pode em ti. É onde você chega com medo, com ansiedade, com temor, com tremor do mundo, e Ele te renova só enquanto você ora. É quando você olha para a síndrome do pânico e diz: você não vai me consumir porque eu tenho um altar. É quando você olha para a perseguição no seu trabalho e diz: vocês não vão me parar porque eu tenho um altar erguido. É quando você olha para as traições e frustrações e setas que lançaram na sua costa com murmuração, com traição, e você diz: eu não vou parar porque eu tenho um altar. É quando você olha e diz: eu sou nação santa, povo eleito, sacerdócio real, adquirido com sangue santo e precioso da cruz. É quando você sai do culto do renovo entendendo quem você é, aonde você tem que estar, para que você nasceu, Acais. Você veio de Jotão, você não veio dos reis de Israel. Você deveria ter sido reto. Você ainda tem oportunidade de se consertar, Acais, porque hoje à noite é dia, é noite, é momento, é hora de consertar a organização, colocar o altar verdadeiro no centro da tua vida. Tira o altar de Baal, tira o altar do rei da Síria e coloca o altar do teu Deus na tua vida. Tira o altar do mundo e coloca o altar do reino na tua vida hoje. Aí você diz: eu já sirvo, irmã Carol, já tenho altar. Queridos, uma coisa que eu aprendi com Deus: toda vez que eu for dizer, eu tenho certeza, eu só posso dizer se essa certeza foi Ele que me garantiu. Eu tenho certeza da minha salvação, porque enquanto eu obedecer os mandamentos e crer nele, Ele garante a minha salvação. Aí eu posso ter certeza. Eu tenho certeza que se eu cair e for para o lugar certo, sacrificar nas minhas renúncias, Ele vai me levantar no altar certo. Aí eu tenho certeza. Mas não tenha certeza na obra das tuas mãos. Não confie a tua vitória espiritual em cima de nada que você faça. Não ache, e aqui eu vou falar, tem gente que não dorme orando. Eu não estou falando contra não, viu, irmãos? Estou dizendo aqui que tem gente que confia nisso, está entendendo? Isso é uma manifestação da tua consciência, nada mais. A oração vai edificar teu espírito, para que a cada dia você seja um recipiente cheio da glória. Não faz Deus sem mais Deus. Não compra o rei da Síria com isso. Nós não compramos Deus com nada do que fazemos, porque o preço já foi pago. E tem gente que diz: eu não vou renunciar não, porque o preço foi pago. Aí entra o comodismo do versículo isolado para você pregar heresia por aí. A tua renúncia tem que fazer você, pelo teu livre-arbítrio. Você se dirige ao altar, você diz: eu estou aqui. Você diz: eu te entrego, e Ele diz: eu recebo e eu faço e eu garanto. É dessa forma. Eu encerro essa ministração hoje com a palavra que Deus entregou, profunda. Primeiro eu vou lembrar o tema: não troque o teu altar. E a conclusão do que a graça quer fazer na nossa vida está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que nos diz assim: porque... fugiu a memória. Meu Deus do céu, isso é luta, irmãos. Espera aí que eu te digo. Eu amo, é o versículo que eu mais amo na Bíblia. Aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele não veio te dizer: te chamo de Acais e te digo que você vai padecer. Ele não veio te dizer: te condeno e te excluo. Ele veio te dizer: desperta, profeta. Olha se o caminho que tu está pegando, Jonas, é o do propósito ou é o do desvio do propósito. Porque na hora que Jonas disse: eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis, na hora atracou o navio. Aconteceu da forma fácil, da forma que era cômoda ao coração de Jonas.
O navio não afundou, porque Jonas foi para o ventre da baleia. Mas aí o Espírito de Deus me fez ir lá para Noé. Ele me fez passear nos navios da Bíblia. E eu vou concluir. Presta atenção em mim, não presta atenção no louvor, não. O Senhor me fez ir lá para Noé. A arca que salvou o povo ficou sendo construída pelas mãos de um homem que foi obediente sem nenhuma circunstância de referência. Deu trabalho, doeu, cansou, entrou farpa de madeira na mão. Ele teve que enfrentar opressão e oposição, mas ele construiu. O navio que não levou para o destino profético estava no porto atracado, facilmente acessado. Quando Paulo entrou naquele navio, sendo prisioneiro para ir para Roma, ele avisou: não vamos, a viagem será perigosa. Ele entrou, o navio naufragou, mas pelo propósito e pela mensagem liberada pelo anjo, nenhuma alma se perdeu daquele barco, porque o apóstolo estava lá. Eu quero que você entenda uma coisa: a garantia não é a vitória momentânea, não é o barco que aparece ou deixa de aparecer, não é a arca que é construída ou não, é o propósito que faz todas as coisas. A arca foi construída, Noé teve força porque o propósito direcionou Noé, porque o propósito deu força a Noé. O barco afundou com Paulo e com aqueles que estavam com ele, e todos sobreviveram porque o propósito salva, não a madeira do barco que flutua. Deus está falando com a igreja: não importa, não olhe para a sua vitória momentânea, olhe para o que a Bíblia diz que é a verdadeira vitória e é a vida eterna. Olhe para o que eu tenho reservado para vocês. Olhe para as suas vasilhas se estão com azeite virgens. Olhem se vocês estão sendo lamparinas acesas, mas se vocês têm reserva, porque não adianta ceder por um momento e na hora da precisão você apagar, porque eu estou por enquanto aqui como advogado, mas eu virei em um corpo de glória como juiz para te dizer: agora é a hora. Pode levantar da sua cadeira, por gentileza. Aleluia. Quando eu digo que é difícil ser fiel à mensagem, porque para um ministro, irmã, é muito melhor a gente ver a igreja pulando de alegria, porque a gente se alegra junto. Mas quem está no altar entende que o momento do sacrifício é doloroso. E agora o Espírito Santo me entregou uma direção em minha casa. E eu não vou fazer convite a ninguém aqui. Eu vou entregar o que Ele mandou e vou orar com você. Ele me disse: diz à minha igreja: abaixem as suas cabeças diante do altar, fechem os seus olhos e entreguem no altar do teu coração as tuas renúncias agora, Cais. Reconheçam os lugares errados em que vocês estiveram. Reconheçam os momentos em que vocês priorizaram outra presença que não foi a minha. Reconheçam as aquisições que vocês fizeram para a vida de vocês, as alianças que vocês fizeram, que vocês agora, por essa palavra liberada, entendem que não soma no propósito. Vocês que entendem que o bilhete do navio para Tarsis está na mão, mas o destino não é Tarsis, é Nínive. Para vocês que entendem que precisam de força para renunciar, mas que vocês querem essa força. Feche os seus olhos comigo. Aleluia. Se você crê, se você quer, curve a sua cabeça e faça essa oração. Enquanto eu oro, enquanto eu ministro, enquanto eu intercedo, vocês vão orar comigo. Eu não vou orar por vocês sozinha. Cada um em seu secreto, em sua mente e seu coração. Agora, se você assim entender e quiser, entregue no altar de Deus tudo que você precisa renunciar e tudo que você reconhece que precisa que Ele lapide em você, que Ele melhore em você, que Ele te capacite, que Ele te fortaleça. O Senhor tem um reino de glória que o teu olho não ouviu, que o ouvido não ouviu, que o teu coração jamais anseiou, preparado para aqueles que amam a Ele. E a Bíblia diz que aqueles que amam ao Senhor guardam os mandamentos do Senhor.
se você deseja guardar os mandamentos, se você deseja estar pronto para o avivamento, se você quer ser instrumento da glória e do propósito dele nessa geração, para o tempo que está por vir, entregue tudo no altar agora. Espírito Santo, eu te apresento a tua igreja, Pai. Eu te apresento o teu povo. Eu te apresento os corações e as mentes aqui. Eu te apresento, Senhor, os testemunhos. Eu te apresento a hereditariedade. Eu te apresento as lutas. Eu te apresento os medos. Eu te apresento as dores. Eu te apresento os cárceres. Eu te apresento as concupiscências carnais que estão pulsando e tentando liberar os teus filhos para um caminho de dor. Só quem liberta é o Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos esforça, nos sustenta, nos faz estar prontos para receber da tua glória, nos faz estar prontos e revestidos com as nossas roupas sacerdotais para entrarmos no teu reino. Nos prepara para recebermos um galardão de uma vida de renúncia, de adoração em espírito e verdade. Vem sobre nós hoje, Senhor, com quebrantamento. Quebranta-nos a alma por inteiro. Sacode-nos, Senhor. Tira de nós o que não te agrada e coloca o que é teu. Prepara-nos para viver dias de glória no Desperta Profeta, para que os odres, Senhor, estejam renovados pela tua palavra liberada. Que o teu poder seja anseiado e valorizado e respeitado. Que haja temor do Senhor no meio da tua obra. Que haja temor do Senhor no meio das alianças que fazemos. Que todas as alianças da nossa vida estejam, Senhor, embasadas em uma vida de altar. Em nome de Jesus, Pai, a tua igreja ora e te agradece porque o Senhor falou, porque o Senhor esteve conosco e porque o Senhor garante o cumprimento do propósito. Se você crê, se você ora e se você quer receber a transformação do céu para que você seja um crente melhor, diga amém e aplauda ao Senhor juntamente comigo.